Seja bem-vindo à família Sara Nossa Terra e ao nosso culto online. Ninguém nunca imaginou que o mundo passaria por uma quarentena. Mas nós temos algo a dizer para o mundo. Nada vai apagar a chama dos nossos corações. Não queremos viver grandes avivamentos, mas pequenos avivamentos em todos os lugares da nossa nação. Chegou a hora. A nossa voz vai sair das quatro paredes para conquistar os quatro cantos do mundo. Estaremos em todos os lugares. Nenhuma parede poderá nos impedir. Todo avivamento começa de dentro para fora. Fora dos padrões, fora das quatro paredes, fora da caixa. Vamos colocar a internet de cabeça para baixo. Se não for você, quem? Se não for agora, quando? Olá, meu nome é Cláudio, tenho 24 anos, sou da Sara Nossa Terra de Criciúma, sul de Santa Catarina. Deus falou muito forte no meu coração que eu precisava fazer algo. E foi aonde Deus falou assim, faz cartas, escreve do meu amor para essas pessoas. Foi aonde eu chamei os nossos pastores, pedi para eles a liberação, nós reunimos o nosso discipulado, reunimos o Arena todo, escrevemos 2.000 cartas a punho para essas pessoas e colocamos nas paradas aqui da nossa cidade. Essas pessoas pegavam essas cartas, muitas delas liam, guardavam na bolsa e inclusive, isso foi no ano de 2019, no ano de 2020, março de 2020, eu recebi uma mensagem de um jovem que ele guardou essa carta, ele não leu. E ele, quando ele estava muito mal, ele pegou essa carta para ler e ele disse que Jesus falou com ele, que ele viu que alguém se importava com ele. Eu estou aqui para dizer que o chamado evangelístico, o amor por vidas, em uma carta pode fazer a diferença. Boa noite, Arena Jovem. Estamos aqui mais um sábado para iniciar o nosso Arena Outbox. E deixa eu te falar uma coisa, prepare um lencinho essa noite, porque o Arena de hoje está super especial, mega especial, vai mexer com você. E eu queria que você agora enviasse o link do culto para todo mundo que você conhece. Chama todo mundo, não deixe ninguém de fora, porque eu tenho certeza que hoje esse culto vai ser sobrenatural. Então se prepare, não saia nem um minutinho aí da sua cadeira, fique ligadinho aqui para que você possa ouvir, receber tudo que nós vamos passar aqui nessa noite. O culto está maravilhoso, amém? Feche seus olhos para a gente orar e iniciar nosso Arena. Senhor, nós agradecemos por este dia, por este mês. Nós agradecemos, Pai, por cada graça que o Senhor tem nos dado. Nós te agradecemos pela sua presença, pelo seu amor, pelo seu toque. E te pedimos que nessa noite o Senhor possa mexer com a minha casa, com a casa de cada um que está assistindo. Que o Senhor possa entrar de forma sobrenatural. Que o Senhor tenha liberdade para agir nos nossos lares nessa noite, nas nossas vidas, Senhor. Nós te damos liberdade. Fale para o Senhor: Senhor, eu te dou liberdade nessa noite para agir na minha vida, na minha casa, na vida dos meus pais, dos meus irmãos, das pessoas que estão aqui na minha casa nessa noite. Diga isso para o Senhor. Ele já está aí na sua casa.
Ele já está aí com você, com vocês. Deixa Ele entrar, deixa Ele mexer, deixa Ele mudar, deixa Ele transformar. Amém? Amém, Arena? Coloque um amém aí. Hoje é dia de virar a candanga de cabeça para baixo. Hoje é dia de virar Brasília de cabeça para baixo. Se não for você, digita aí. Quem? Se não for agora, quando? Somos Arena Outbox. Amém? Faça a diferença por onde você passar. Fique com o nosso louvor agora. Que nessa noite o Espírito Santo possa tocar você como nunca antes, de uma forma única e transformadora. Cante conosco, pode ir, é tudo seu, faça o que quer fazer, meu coração é teu.
We have a very special guest too. Ninguém nunca imaginou que o mundo passaria por uma quarentena. Mas nós temos algo a dizer para o mundo. Vamos colocar a internet de cabeça para baixo. Muitas famílias são marcadas por acidentes, enfermidades, vícios, separações, dificuldades financeiras e muitos outros problemas que se repetem geração após geração, sem que haja uma causa lógica para explicar tanta coincidência. As maldições hereditárias, por sua vez, são as causas espirituais que assolam e afligem tantas vidas. Mas você não nasceu para sofrer. Jesus conquistou sua libertação na cruz. Participe da campanha Quebrando as Maldições. Junho, em todas as igrejas, Sara Nossa Terra. Até aonde a fé é capaz de te levar? O que a fé é capaz de fazer nas nossas vidas, né? E qual o papel fundamental do Senhor Jesus quando Ele entra nas nossas histórias? Um versículo que, para mim, é muito forte, foi algo que, na minha conversão, falou comigo, é Isaías 54:2, diz assim: aumente a sua barraca, torne ainda maior o lugar aonde você mora, e não faça economia nisso. Encompride as cordas da barraca e pregue bem as suas estacas, pois você vai estender as suas fronteiras para todos os lados. O seu povo será novamente dono das regiões que os inimigos conquistaram, e cidades desertas ficarão cheias de gente. Não tenha medo, pois você não ficará envergonhada. Não se assuste, pois você não será humilhada. Você esquecerá como foi humilhada quando era na sua juventude. Eu me chamo Camila e o meu testemunho eu vou começar agora. Eu vim de uma família, né, onde nós não éramos ricos, né, nós éramos humildes, tínhamos uma vida tranquila, né, mas tínhamos que trabalhar muito, meus pais, para poder dar uma vida boa para nós, né? E passamos por muitas dificuldades financeiras, dificuldade financeira mesmo, ao ponto de algum tempo a gente só ter polvilho, caipira para comer, a gente fazia tapioca para comer todos os dias, porque a gente não tinha o que comer. E ao longo da minha vida, eu tive uma infância feliz, mas quando você vai se tornando adolescente, que você passa por algumas situações, essas situações frustram você, né? Você passa a ter certos sentimentos que você vai carregando ao longo da sua caminhada. E eu me tornei uma adolescente, uma jovem muito tímida, muito reprimida. Eu me sentia só, eu tinha vergonha de tudo. E minha mãe lutou muito para me educar e para que eu não fizesse coisas erradas, né? E eu sempre me senti muito sozinha, eu não conseguia me relacionar muito com as pessoas. Eu tinha medo, eu tinha vergonha, e isso me fazia muito mal, porque eu me sentia só, né? E aí eu comecei a namorar, e comecei a sair, ir para festas, ir para boate, ir para micaricandanga, e eu bebia, né? Bebia. E achava isso legal, às vezes ficava bêbada. Isso, né,
não era tão legal, né? Que às vezes você chegava na minha casa, não sabia nem como que eu tinha chegado. E me levou, às vezes, a pensar, algumas vezes, por que eu estava fazendo isso com a minha vida. Aonde eu queria chegar, mas eu não sabia aonde eu queria chegar, né? Fui buscar esse vazio que tinha dentro de mim em algumas denominações e não encontrei, né? E um dia eu conheci o Alessandro, hoje meu esposo. Nós namoramos 1 ano, no meio de muita turbulência. Minha mãe não aceitava o namoro, brigava o tempo todo, chegou a me mandar para viajar, para poder tentar separar. E creio que Deus tinha um propósito nesse relacionamento. Com 1 ano de namoro, ele me convidou. Ele não era evangélico também, mas ele me convidou para a gente conhecer a Sara Nossa Terra. E a partir do dia que eu pisei os pés naquele lugar, Deus me encheu de uma forma tão tremenda que eu não consegui mais sair daquele lugar. Eu pisava naquele lugar, era como se o Espírito Santo de Deus entrasse dentro de mim e lavasse o meu interior, lavasse as minhas dores, as minhas angústias, as minhas incertezas. A minha casa nesse momento era uma casa muito turbulenta. Meus irmãos brigavam muito, os meus pais brigavam muito, e eram brigas violentas porque todos bebiam e ninguém se entendia. Ao ponto de eu não querer muitas vezes ir para minha casa, eu preferia ficar na rua e ir para a casa de outras pessoas, mas eu não queria muitas vezes ir para minha casa, porque aquele ambiente era um ambiente de confusão, de briga, de acusação, de xingamento, de palavrões, e aquilo me feria muito. Eu ver, né, a minha casa daquele jeito, de agressão física, de muitas vezes ter agressões físicas, e era um ambiente muito ruim. E quando eu ia para a igreja, eu sentia paz, eu sentia o amor de Deus me envolver, eu sentia a presença do Espírito Santo falando comigo: filha minha, aqui é o seu lugar. E minha mãe durante muito tempo não aceitou, né, eu estar na igreja, eu me converter. Uma vez ela falou para mim que preferia que eu estivesse em qualquer outro lugar, menos na igreja, menos na Sara Nossa Terra. E isso mexeu muito comigo. Mas o amor que eu sentia quando eu estava naquele lugar, o amor de Deus que eu sentia quando eu estava ali, não deixava que eu me afastasse em nenhum momento da igreja, de querer estar nos cultos, né? Um domingo eu cheguei também do culto. Minha mãe tinha feito as minhas malas, estava na porta de casa. E ela falou para mim assim: você tem que escolher. Ou você quer ficar nessa igreja, ou você quer a sua família. E nesse dia foi muito difícil. Eu tive que de conversar com a minha mãe, né? De expor para ela o que estava acontecendo, por que eu estava, né, buscando aquilo. E ela não entendia, ninguém era evangélico da minha família, eu fui a primeira a ir para a igreja. Naquele dia foi muito difícil, né? Teve briga, teve confusão, mas ela aceitou que eu ficasse lá e eu conversei com ela. E ela aceitou que eu continuasse na igreja, mediante algumas condições. E nesse período todo também, ela não queria que eu namorasse com o Alessandro, porque ela achava que ele tinha enganado que ele já era crente, e ele não era. Nós nos convertemos juntos. Em 2003, nós fomos para a igreja. No final de 2003, nós fomos ao Revisão de Vidas, onde eu tive uma experiência sobrenatural, que eu tive a certeza que ali era o meu lugar, que ali eu realmente tinha conhecido Jesus, e daí Deus começou a fazer ainda mais transformação, e Jesus entrou na minha vida, mudou totalmente a minha história, o meu interior. Eu entendi o para que eu vivi todas as situações da minha vida e cheguei até ali. E a partir daquele momento, eu comecei a orar, a jejuar pela minha família de uma forma tão tremenda.
porque eu queria que eles vivessem o que eu tinha, eu queria que eles vivessem o que eu estava vivendo, eu queria que eles sentissem o que eu estava sentindo, e eu tinha certeza no meu coração que Jesus ia transformar toda a minha família. Nós vivíamos sempre com problema financeiro, com dificuldade, meus pais tinham um sonho de comprar casa própria, eles não conseguiam comprar, e não conseguiam comprar carro, nada ia para frente, tudo amarrado. E eu comecei a orar, orei pela minha família durante 10 anos. Jejuei e orei durante 10 anos. E depois desses 10 anos, eles se converteram. Minha mãe e meu pai se converteram, meu irmão e minha esposa se converteram. E as coisas começaram a fluir. Eles conseguiram comprar casa própria, compraram um carro, as finanças foram se ajustando. E é isso que o Senhor Jesus faz. Quando entra na nossa história, Ele muda. Por onde Jesus passa, Ele muda a nossa vida para melhor, para muito melhor. Jesus é maravilhoso. Eu me arrependo de não ter ido antes, porque eu já tive convites. Eu nunca quis ser crente, né? Eu já tive convites antes de ir para a igreja, de conhecer Jesus, mas eu não aceitei. Eu não queria, eu desviava dos crentes, eu achava que os crentes eram chatos, eram chatos, eram as pessoas que não viviam, né? E hoje eu sou crente, eu sou líder, e eu sou pastora, e eu amo o meu ministério, eu amo o meu Jesus, eu amo a minha vida, a vida que Jesus me deu, a história que Ele escreveu, eu tenho vivido, e eu amo isso aqui. E eu queria deixar uma pergunta para você. Qual é o papel fundamental de um líder e de um discípulo? Durante a minha caminhada, eu tive alguns líderes que me ajudaram profundamente na minha batalha, né? Porque não é fácil você sair do mundo, desaprender o que você aprendeu, desaprender o que você viveu no mundo e reaprender a viver uma nova vida, uma nova história. E os meus líderes me ajudaram muito, oraram comigo, intercederam, me davam conselhos, me ouviam a qualquer hora, conversavam comigo, me davam o ombro para eu chorar, brigavam comigo também em certas situações. E eu aprendi, cresci e rompi, porque Deus me deu uma chance, porque os meus líderes me ajudaram. E eu pergunto para você, você tem um líder? Qual foi o papel que Jesus tem na sua história, na sua vida? Ele entrou na sua vida e Ele mudou a sua história. Então, tenha um coração grato. Tenha um coração grato por Jesus. Amém? Lá em Êxodo 17, diz que os discípulos de Moisés o ajudaram a vencer várias batalhas. Os discípulos de Moisés o ajudou em várias situações. E é para isso que nós temos discípulos. Os discípulos nos ajudam em várias situações. E é assim nos dias de hoje. Os meus discípulos, eles me ajudam a vencer as batalhas, a arrumar a igreja. Eles nos ajudam na nossa guerra diária aqui com a igreja, com as pessoas. Eles nos ajudam em várias situações. E hoje, vocês vão conhecer a história de algum deles. De alguns dos meus discípulos, de alguns que caminham conosco. Alguns que compraram a nossa guerra, a nossa batalha, né? A minha e do pastor Alessandro. Né? O pastor Alessandro entrou na minha vida como uma bênção. Foi um homem que me ajudou em todos os dias. Ele estava ao meu lado, ele pegava na minha mão. Vamos junto, amor, nós vamos vencer essa situação. Nós nos casamos. Nós temos 2 filhas maravilhosas. Deus sempre nos abençoou. Nós não conseguimos nada de graça, mas Deus sempre nos abençoou. Porque nós cremos num Deus Todo-Poderoso. E nós somos muito felizes, temos um casamento feliz e abençoado. Amém? Lá em Lucas 6,38 diz o seguinte: deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos.
A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. As bênçãos que Deus nos dá são maravilhosas. Eu recebi bênçãos maravilhosas. O meu casamento é uma bênção, as minhas filhas é uma bênção. E eu sou grata a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, porque eu não tinha um sonho de casar, né? Eu vi a situação da minha casa, eu não queria casar. Mas quando eu me converti, que Deus limpou meu coração, ressurgiu essa vontade. E Deus me deu um homem, um marido maravilhoso, que eu amo de todo o meu coração. Quero viver com Ele para sempre, até os últimos dias da minha vida. Amém? Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo imaginar, a riqueza que existe dentro de você. Puro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mas mais que um ouro puro de ouvido. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Se o mundo te fizer E agora eu queria que vocês conhecessem a história de um discípulo bom e fiel. É um discípulo que toda vez que nós chamamos, que nós precisamos, que nós convocamos, ele fala: eis-me aqui. E ele vem sempre sorrindo, sempre de bom grado. Para ele não tem mau tempo, mau humor. Ele faz o que for possível para nos ajudar. E eu queria chamar aqui o Kleber Ferraz, que muito em breve não vai ser mais só o Kleber, vai ser o Kleber e a Ana Beatriz juntos, vai casar, gente. E o Kleber vai contar agora um pouquinho do testemunho dele, né, do que ele passou, de como ele conheceu Jesus. Pode falar, Kleber. Boa noite. Boa noite, Arena. Vou contar um pouquinho sobre o meu testemunho, um pouquinho de tudo aquilo que eu já passei na minha vida, né? Eu nasci em Minas Gerais e sou filho de pais separados. E geralmente quando a gente fala filhos de pais separados, a gente já pensa, não, foi morar ou com o pai ou com a mãe. E no meu caso não foi com nenhum dos dois. Fui morar com os meus avós. E isso desde quando eu tinha meses de idade, assim, né? Acho que eu tinha 7 meses, foi quando eu fui morar com os meus avós. E sempre morei com eles. Tenho pouca lembrança da minha mãe, assim. Não consigo, na minha cabeça, ter o registro da fisionomia da minha mãe. Meu pai eu convivi mais, né? Tive mais contato, porque eu fui criado pelos avós, pela parte do meu pai. Não tive mais contato com meu pai, mas sempre fui criado pelos meus avós. E nunca me faltou nada.
Nunca me faltou nada nessa criação, nunca me faltou amor, nunca me faltou dedicação. Mas meus avós, assim, acho que é aquela coisa típica de pessoas de antigamente, né, onde que o modo que eles expressam o amor é uma forma diferente, onde tem poucas palavras, poucas atitudes de carinho, mas eu tenho certeza de cada um que meus avós sempre me amou. E a nossa vida, ela foi repleta de mudanças. Era raro as vezes que a gente parava em um lugar e ficava mais de 1 ano, mais de 2 anos. E isso foi muito ruim, porque eu criei poucas raízes nos lugares a qual a gente passou, então eu criei poucas amizades. E isso com o tempo foi fazendo com que eu me tornasse uma pessoa mais fechada, né? Tinha muita dificuldade em fazer amizade, muita dificuldade em me abrir, porque a gente sempre que estava ali, de repente tinha que mudar, tinha que fazer toda aquela amizade, estava em outra escola, e isso na cabeça de uma pessoa muito nova é bem complexo, assim. E a gente foi morar em São Paulo, a gente morou lá por muito tempo, e logo em seguida eu decidi, né, por um convite da minha tia, de vir morar em Brasília. E foi aí que tudo mudou, sim, porque foi o pontapé inicial para eu conhecer Jesus. Eu mudei para Brasília no início de 2010 e fui terminar os estudos aqui em Brasília. E nesses estudos, ainda não era convertido, nunca tive contato com a igreja antigamente, assim, já tive contato com a igreja católica, mas com a igreja evangélica não. Tinha muito preconceito com a igreja evangélica, porque na minha cabeça a igreja evangélica era aquele cara de terno com a Bíblia debaixo do braço, te olhando e te julgando e falando que você vai pro inferno por causa disso, por causa daquilo. Na minha cabeça era isso. E eu tinha esse certo receio. Comecei a estudar aqui, e nessas idas e vindas eu ficava com uma menina aqui na escola, né? A gente chegou a ficar algumas vezes, de repente a gente parou, nunca mais se viu. E do nada essa menina entrou em contato comigo e falou assim: você tá onde? Eu falei: tô em casa. Ela falou: pô, vem aqui pra casa. Eu falei: vou, claro, tô indo. Cara, cheguei, tava lotado de gente. Eu falei: cara, tá tendo festa. Eu achei que, né, não ia ter esse tanto de gente, mas beleza, festa, vamos lá. Tava meio desarrumado, falei: vamos lá. Cheguei, nada de música, nada de bebida. Eu falei: cara, que coisa estranha. Ela chegou, me cumprimentou, conversou comigo, e eu falei: cara, o que tá acontecendo? E de repente, no caso hoje ele é pastor, né, que é o pastor Kedson, na época ele era diácono, chegou, se aproximou, conversou comigo, e do nada eu só ouvi a frase: vamos dar as mãos e vamos orar. Eu falei: cara, não é possível que isso aqui é uma coisa de crente. Eu fiquei muito puto na hora, assim. E pra piorar, ele disse: cara, uma consolidação daquelas de me dar seu número de telefone. Eu pensei, vou dar errado. Mas fui lá, dei meu número, em seguida ele ligou, falou: beleza, depois a gente conversa, tive a célula. E assim, uma das coisas que eu agradeço muito a Deus foi ter colocado os pastores Kedson e Anne na minha vida, porque eles fizeram uma consolidação muito bem feita. Porque assim, eu queria fugir, só que, cara, a Anne ia na minha casa pra me levar pro culto. Ia de carro, me ligava, e eu falei: cara, fui pro Arena Jovem a primeira vez. E, cara, quando você vai pro Arena Jovem a primeira vez, é algo surreal, porque na minha cabeça eu me preparei pra algo, assim, uma igreja, sabe? Todo mundo lá, mulher de saião, coque na cabeça, e eu, logo na hora que eu entrar, alguém já vai botar a mão na minha cabeça, e de repente eu entrei na Arena Jovem, e eu falei: cara, que massa, que legal. E foi talvez a primeira vez, assim, que realmente eu senti a presença de Deus, que foi onde eu tive o primeiro contato real com Deus. Porque quando você pergunta para várias pessoas sobre Deus, todo mundo conhece, mas de um modo muito superficial. As pessoas não conhecem Deus verdadeiramente. E ele foi o primeiro contato que eu tive, assim, depois da célula, o primeiro contato real. Eu falei: cara, é aqui que eu quero ficar. Na próxima eu já estava, na próxima eu já estava de novo. E a minha liderança, assim, com uma consolidação muito boa, já me colocou responsabilidades. E porque eles perceberam que eu era muito apegado a isso.
E de repente, quando eu me vi envolvido, tava de mala prontas para ir para o Revisão de Vidas. E aí foi uma outra experiência que sobrenatural, porque assim, tudo aquilo que eu vivi durante 19 anos foram desconstruídos naquele lugar. Porque ali eu tive uma percepção no Revisão de Vidas daquilo que era ser pai, daquilo que era ser filho, daquilo que era ser discípulo, daquilo que era ser filho de Deus. E ali para mim foi um desmontar total, sabe, de tudo aquilo que eu pensava ser correto, de tudo aquilo que eu acreditava ser correto. E naquele lugar eu falei, cara, eu preciso aceitar a Cristo aqui. Eu não precisei de ninguém me forçar, de ninguém falar que eu tinha que fazer. Eu senti naquele lugar que eu precisava fazer isso. E eu fui para o Revisão de Vidas, me converti, voltei. E na época aqui da Candanga a gente estava tendo um intensivão no Instituto de Vencedores. Eu fiz esse intensivão junto com o Bispo Abimael. Então assim, eu me formei durante 4 meses. A gente começava às 7 horas da manhã, o Instituto de Vencedores ia ter 1 hora da tarde seguido todo domingo. E quando eu me olhei pro lado, assim, eu já estava liderando uma equipe, foi um prazo de tempo muito curto. E aí foi uma nova experiência, porque uma pessoa que nunca teve uma referência de pai, uma pessoa que sempre foi muito confuso em relação a sentimentos, uma pessoa que não sabia lidar com seus próprios conflitos, nem fazer amizade ou coisas do tipo, eu estava liderando jovens. E foi aí um papel muito importante da minha liderança, porque a minha liderança, ela pegou pela mão e falou, Kleber, você consegue, a gente está aqui junto com você, você não está sozinho, eu sei que liderar uma equipe não é uma coisa fácil, mas a gente precisa de você, a gente confia em você. E eu falei, cara, vamos. E uma coisa que eu sempre ensino para os meus discípulos é, o processo de liderança, ele te ensina, ele te forma. E eu fui aprendendo a ser um discípulo melhor no processo, sendo líder. Então quando eu vi os discípulos chegando para mim falando, Kleber, eu tô com um problema em casa com os meus pais. E eu falava, cara, pouco tempo atrás nem eu entendia como era isso. Mas ali agora eu já sabia dar um direcionamento, porque eu tinha isso com a minha liderança. Eu tinha essa visão de Cristo, de Deus Pai, como era ser uma família. Eu aprendi isso através da palavra. E tudo foi mudando na minha vida. E eu fui aprendendo e crescendo junto com a equipe. E eu sempre falo, sabe, se dedica ao seu trabalho, se dedica ao trabalho no reino de Deus, as coisas vão acontecer naturalmente. E quando eu me dei conta, eu já tinha sido ordenado. Eu estava, assim, de pleno coração, pleno na casa de Deus, entregue por completo. E de repente eu olhei e falei, cara, é aqui que eu quero ficar pro resto da minha vida. Eu sou muito grato à minha liderança, muito grato a Deus, porque assim, tudo que eu aprendi de errado foi desconstruído. Eu aprendi tudo novamente da maneira certa, de acordo à palavra de Deus. E assim, é algo muito forte, porque assim, hoje, depois de 10 anos de convertido, eu fiquei noivo, aliás, vou ficar noivo agora, né? Estou noivo agora, vou me casar, vou construir a minha família. Semana passada a gente uniu a nossa equipe e uma nova história foi construída assim na minha vida, porque a palavra de Deus, ela me mudou, a palavra de Deus, ela me transformou, e através de Deus eu posso declarar com toda certeza que eu sou uma pessoa diferente e tenho uma visão diferente e vivo a minha vida para Cristo. Amém, glória a Deus. E você vai viver em família agora, né? Você vai ser um homem, né? Vai ser um pai, vai poder viver o que você não pôde viver, né? Sua mãe não estava perto de você, seu pai viveu um momento, né? E você vai poder ter a sua família agora, né? Deus te deu uma chance, uma nova chance de você construir a sua família. E eu creio que você vai ser um grande homem, um marido, um pai maravilhoso, amém? Amém. Tudo acaba só.
Eita, glória a Deus. Deus é maravilhoso, amém? Ele muda as nossas histórias, Ele transforma os nossos corações e nós temos mais testemunhos ainda. Lá em Gênesis 28:15 diz assim: eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde você for. E farei com que você volte para esta terra. Eu não abandonarei até cumprir tudo o que te prometi. Deus, Ele é assim, Ele é um Pai maravilhoso. E Ele cuida de nós, das nossas vidas, em cada detalhe. Ele não nos deixa só em nenhum momento. Por mais que a gente ache que nós estejamos só, nós não estamos só. Mesmo enfrentando um turbilhão de dores, de angústias, de medo, de sentimentos que a gente muitas vezes nem sabe explicar o que é que nós estamos sentindo, Deus, Ele está ali com a gente. Eu queria chamar hoje aqui, agora, a Rebeca Helena. Ela vai contar também a história dela, como ela conheceu Jesus, o que ela viveu antes e o que Jesus representou na vida dela. Pode vir, Rê. Acho que tem que limpar o microfone. Pode contar, Rê, como foi a sua vida antes de você conhecer Jesus, antes de você vir para a igreja, o que você viveu na sua família, o que aconteceu, o que você sentia. Conta pra gente um pouco da sua história agora. Eu me chamo Rebeca. Há muito tempo atrás, mais exatos 25 anos, a minha mãe descobriu que estava grávida. E aí, durante a gestação, ela teve problemas na gravidez. O médico falou que talvez eu nasceria com problemas de saúde e que talvez eu nem viveria muito. Ele falou assim, não dou 6 anos de idade para ela. Talvez ela não vai passar dos 6 anos de idade. E minha mãe, ela era convertida na época, muito fiel a Deus. E ela me consagrou. Ela falou, a Rebeca vai vir para a honra e glória do Senhor Jesus. E assim foi. Eu nasci com 2 meses de idade, eu perdi o meu pai. No dia que eu estava fazendo 2 meses, ele chegou a falecer de problema de saúde. Aí eu vivi com minha mãe. Eu fui a única filha do casamento deles. Vivi com a minha mãe até os 4 anos de idade. Aí, aos 4 anos de idade, ela faleceu também. Jesus levou ela. E aí, eu fui morar com a minha avó, por parte de mãe. Ela me criou. E assim, minha avó foi muito maravilhosa, pessoa maravilhosa, mas a criação dela foi muito diferente. Ela sofreu muito na vida dela. Então, ela não sabia passar amor. Por mais que ela tentasse, ela não sabia demonstrar. Ela amava ali fazendo uma comida, cuidando, preocupando com as responsabilidades e tudo mais, mas não tinha aquele afeto de abraçar, de dizer eu te amo, de beijar, de brincar, de conversar. Não tinha. E aí crescemos nós duas. Você sentia falta disso, Rê? Senti. Crescemos nós duas. E assim, durante a infância, né? Tinha falta da mãe,
do pai, quando você estava na escola, que tinha o Dia das Mães, Dia dos Pais? Sim, eu sentia muita falta, porque minha avó ela não dava conta de acompanhar muito. Ela tinha saúde também bem fraquinha, então ela não dava conta de estar presente em todas as situações. Ela se esforçava ao máximo, mas muitas vezes eu sentia falta, às vezes do pai ou da mãe buscar na escola. Às vezes eu pensava assim, não, eles não faleceram não, a qualquer momento eles podem aparecer e falar, não, tô só viajando e hoje cheguei para buscar você, para ficar com a gente. Eu idealizava, sabe, a família constituída por pai, mãe e filhos. Mas enfim, fui crescendo e Deus foi cuidando da minha vida. Eu não tinha o discernimento naquela época de enxergar o cuidado de Jesus. Passei dos 6 anos de idade, com saúde, graças a Deus. Passei a minha adolescência e sempre fui muito sozinha, eu e minha avó. A gente não tinha assim muito diálogo pelo fato dela ser fechada, mas aquele ditado, né, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Eu sempre fui muito carinhosa, muito de demonstrar, de abraçar, de dizer. E mesmo eu não recebendo dela, eu dava para ela. E muitas vezes, às vezes eu queria um carinho da minha avó, um cafuné, eu sabia que ela não ia me dar. Aí eu ia lá e, vó, deita aqui no meu colo, deixa eu fazer um cafuné na senhora, porque eu queria receber. E aí eu era preenchida fazendo nela, abraçava ela. No início ela nem conseguia me abraçar direito, eu ficava, vó, me abraça, aí ela abraçava assim. Aí eu, vó, te amo. Aí ela ficava assim, não conseguia falar. E aí, de tanto insistir, ela falava, te amo também, te amo também. E com o passar dos anos, minha avó foi amolecendo. No final da vida dela agora, ela era uma pessoa totalmente carinhosa, ligava para os filhos, dizia que amava, abraçava, beijava. E mesmo assim eu fui crescendo e assim, não tinha muita expectativa, eu não sonhava muito, era muito de viver tipo, tá bom, qualquer coisa tá bom. Me contentava com um pouco. Não sonhava grande, não tinha muita perspectiva de crescer na vida, de ter sonhos altos, de alcançar lugares altos. E aí, por muita insistência da minha avó, que ela sempre quis que o que ela não realizasse, né, ela quis que eu realizasse. No caso, o estudo, ela não tinha estudado e ela se esforçou ali para que eu conseguisse fazer minha faculdade. Aí, com 17 anos, fui separada do amor da minha vida, minha avó, vim morar aqui em Brasília. Eu sou lá de Goianésia, viu, gente? Lá de Goiás, fui criada lá. Aí vim morar aqui com minha prima, Paula, com 17 anos de idade para fazer a faculdade. Tão sonhada por mim, pela minha avó. Comecei a fazer minha faculdade e eu sempre tinha ali interesse por Deus, eu frequentava a igreja, mas eu não tinha um relacionamento profundo com Deus, eu não tinha o hábito de mergulhar na palavra, de ler a palavra. Eu sempre era muito superficial. E aí, na época de faculdade, tinha um amigo muito querido que ele começou a se envolver com coisa errada. E eu tinha um carinho muito grande por ele, fiquei preocupada. E minha prima sempre me chamava para ir para a igreja dela, né, a Sara. E eu ia de vez em quando, assistia a palavra, a pastora Camila estava lá. Eu amava a palavra porque eu entendia tudo, Deus falava comigo, eu aprendi altas coisas, mas não dava o braço a torcer, né? Não, essa igreja não é para mim, não. E aí, por causa desse amigo meu, eu falei assim, na igreja da minha prima tem um acampamento. Você precisa ir para lá, para você parar de mexer com essas coisas erradas. Aí ele, mas você já foi? Eu não preciso não, você que precisa. Aí ele, não, eu só vou se você for. Aí eu fui para ele ir. E assim, Deus tinha preparado, na verdade, era
para mim. Tudo para mim. Lá eu tive um encontro com Deus como eu nunca tinha tido. Eu recebi assim o carinho. Eu recebi o carinho de Deus, assim, Deus me pegou no colo e me mostrou o quanto Ele me amava. Me deu uma retrospectiva assim da minha vida, desde que eu nasci até lá o quanto Ele tinha cuidado de mim em cada detalhe. Graças a Deus eu tinha tudo para ser uma pessoa revoltada, né? Não recebeu amor, não recebeu carinho, não tem pai, não tem mãe, podia ter me envolvido com coisa errada, mas Ele sempre me cuidou e eu nunca me envolvi com coisa errada, Ele sempre me guardou. E assim, lá eu me encontrei com Ele e Ele me deu aquela palavra, né? Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já tinha te escolhido. E assim, a partir dali, minha vida mudou, eu comecei a sonhar, eu comecei a tomar posse das promessas de Deus sobre a minha vida, comecei a ter relacionamento com Deus e assim, estou no processo de viver o melhor que Ele tem para a minha vida. E foi a melhor decisão da minha vida. Aqui na Sara Nossa Terra eu encontrei a minha família espiritual, irmãos, meus pais espirituais. E é isso. Então a Rê, a gente conhece, ela caminhou com a gente desde o Guará para cá, já tem uns 5 anos, né? 5 anos que ela está com a gente. E a gente conhece a história dela. E eu tenho um sonho para ela, que é o sonho dela casar, dela ter a família dela, ter os filhos, que ela possa viver o que ela não pôde viver, né? Porque Deus tem um propósito com tudo isso. E eu creio que a Rebeca vai ser muito feliz na família que ela vai construir, e que Deus tem preparado para ela, porque eu sei que Deus tem essa família maravilhosa para ela. Amém? Vamos continuar com mais um testemunho, onde Deus demonstrou que cuida das nossas vidas nos mínimos detalhes, em situações difíceis, em situações de dores, onde muitas vezes nós achamos que Deus não estava ali, mas Ele estava ali. E agora eu quero chamar a Rebeca Sarmento, pode entrar, Rê. Ela vai contar também um momento que ela passou, né, um momento da história dela que foi muito marcante na vida dela. Quarentena. Esse banquinho aqui é teste de quarentena. Ó. Vai dar tudo certo. Amém, queridos. Boa noite. Pois é, né? Muitos testemunhos.
Histórias que às vezes a gente acha que nem, né? Nossa, caraca, que sinistra. E comigo, o que eu queria contar hoje para vocês é sobre uma parte da minha vida que fala sobre a morte. A morte que a gente tem medo. Quem não tem medo, vou até falar, tire a primeira pedra porque não vai chegar aqui. Vocês estão aí na sua casa. Mas com 15 anos de idade, eu sofri um acidente de carro. Um caminhão bateu no carro em que eu estava. Eu estava sozinha, sem meus pais. Nesse dia, meu pai não pôde me levar para a escola. Meu pai sempre me levou para a escola. E nesse dia ele não pôde me levar, eu fui sozinha. E um caminhão bateu no carro em que nós estávamos e eu sofri um acidente. O carro ficou preso entre o poste e o caminhão e eu apaguei. Fiquei presa entre as ferragens e quando acordei já estava todo mundo saindo da van, gritando: sai, 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 vai pegar fogo. A van com um princípio de incêndio. Que eu me apavorei com 15 anos de idade sozinha e tentei sair, como todo mundo saiu correndo. Quando eu tentei sair, eu não consegui sair, porque eu estava presa. Então eu estava presa nas ferragens. Aí eu vi que eu precisava mais do que um pai e uma mãe do lado. Eu precisava, naquele momento, de qualquer um. E aí eu gritei para pedir ajuda. Quando eu gritei para pedir ajuda, eu vi que eu não podia falar. Quando eu gritei, que eu abri a boca assim, minha boca, meu maxilar e meu rosto, tudo caiu. Porque a fratura que eu tive foi no rosto. Então eu quebrei maxilar, desloquei o maxilar, perdi todos os dentes, tive uma fratura muito feia no rosto. E então quando eu vi aquilo tudo assim, eu desmaiei. Aí eu acordei no hospital público, no Carlos Chagas. E lembra que eu falei que eu estava sozinha? Eu estava sozinha e o Corpo de Bombeiros me levou para o primeiro hospital, que é referência no Rio de Janeiro para acidentes, né, para traumas. Então eles me levaram para o hospital, mas os meus pais não sabiam. Os meus pais achavam que eu estava na aula. E aí, quando a escola descobriu o que tinha acontecido comigo, a escola começou a procurar em todos os hospitais onde eu poderia estar, porque ninguém sabia onde eu estava e eu não podia falar. Então, todos os lugares que eu entrava, eu não falava. Eu estava apagada e, sem nada, eles fizeram a primeira cirurgia no Hospital Carlos Chagas e ninguém sabia onde eu estava. Os meus pais não sabiam, a escola não sabia, e eu com 15 anos de idade, sozinha. Um amigo passava de ônibus na hora do acidente. E todo mundo já viu quando acontece um acidente, o que o trânsito faz, né? Todos param para olhar. E nessa que o ônibus parou devagarzinho para olhar, ele viu, me reconheceu, desceu do ônibus e chamou a moça que estava na hora, que era uma dentista, que me deu os primeiros socorros. E falou com ela: eu conheço ela, para onde levaram ela? E aí ela disse, e ela e ele foram atrás de mim, para me encontrar nos hospitais. E então esse meu amigo, da mesma idade que eu, 15 anos, que descobriu onde eu estava e contou para os meus pais. Sobrevivi. Vocês sabem que cirurgias são caras, plano de saúde é caro, nós não tínhamos plano de saúde. Mas a escola decidiu pagar tudo que eu precisasse por todos os anos até que eu ficasse bem. Até que eu ficasse bem foram um total de 16 cirurgias. Eu fiz 16 cirurgias para que eu pudesse estar aqui, sorrindo. Sequelas, graças a Deus. Fiz enxerto, implante, pino, tenho fio, tenho tudo. E tenho Deus, um Deus que cuidou de mim no dia em que eu vi de pertinho a morte. E, gente, a sensação
é como a do filme. Eles representam muito bem nesses filmes. Você vai ficando gelado, vai vindo uma luz, você apaga. E aí você acha que a próxima visão é Jesus. Você acha que você vai acordar e falar, oi, Jesus. E aí eu acordei na sala de cirurgia com o médico na minha barriga, operando a minha boca e falando do Flamengo. Eu lembro disso, gente. Ele comentando do jogo do Flamengo, enquanto fazia a minha cirurgia. Mas Deus cuidou da minha vida. E o versículo que me marca desde aquele dia está lá em Jeremias. Os meus pais me encontraram, a minha escola bancou tudo que eu precisei durante muito tempo. Digo a vocês, sofri muito bullying, porque por um ano eu fiquei bem feia. E não sei se todo mundo sabe a dor do bullying, a dor de ser rejeitada, a dor de ser abandonada, assim, né? É muito difícil, eu vivi isso, Mas isso não foi maior que o meu Deus. Deus me salvou, Deus me livrou da morte aos 15 anos. Eu tive uma vida guardada naquele dia. E a partir daquele dia, Deus sempre fala comigo em Jeremias 29:11. Porque a gente pode fazer os planos, mas Ele diz assim, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos a vocês. Planos de dar a vocês a esperança e um futuro. E Ele me deu um futuro de vida e hoje eu estou aqui. Posso contar isso para vocês. Foram 16 cirurgias e eu sobrevivi. Muitos não sabem que eu passei por isso. E eu não desejo a ninguém a dor física que a gente sente quando está doente, quando está prestes a morrer. E não só essa dor física, mas a dor sentimental e a dor espiritual. Mas Deus é o nosso remédio. Ele diz que é para clamar Ele na angústia. E desde pequenininha, com 15 anos, eu me apeguei a esse versículo. Que não é o mundo, não são as circunstâncias, mas é Ele quem sabe o futuro que Ele preparou para nós. Não sei se você sabia disso, mas eu passei por esse momento. Quase morri, mas Deus me quis aqui hoje, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, para louvar Ele com a minha boca, com o meu sorriso, que eu muito gosto, que mesmo às vezes triste, eu gosto de sorrir. É isso. Deus curou a minha vida, salvou a minha vida. E eu queria te dizer, se você sofre bullying, se você tem passado por um momento difícil, de aflição, não se apegue a isso não. Se apegue ao Deus que tem planos para a sua vida. E o seu sorriso é dele. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu não podia sorrir. 16 cirurgias para chegar um pouquinho assim. E hoje eu posso sorrir para dizer a Ele, Deus, te amo muito. Obrigada por tudo. E do jeito que Ele fez comigo, Ele quer fazer com você. E o lugar é na igreja. Não tem como receber de Deus sem andar com Deus. Não queira conhecer alguém se você não tem intimidade, né? Você quer conhecer Deus e as maravilhas que Ele tem para a sua vida? Declare que você quer ter intimidade com Ele. E então Ele vai falar quais são os planos dEle para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Diga impressionante, diga. Ousado amor de Deus, me deixas 99 só pra me encontrar.
história, né? Cada história de vida, cada situação, cada momento que nós passamos, né? A gente não conhece a vida das pessoas e muitas vezes nós julgamos as pessoas sem conhecer o que elas viveram, o que elas sentiram. E nós não podemos fazer isso, né? Nós somos igreja, nós representamos Jesus aqui. Nós temos que apoiar uns aos outros, temos que ajudar, temos que andar juntos de mãos dadas. Às vezes, como a Rê falou, ela não está num dia bom, mas ela sorri. E nós temos que estar do lado dela no dia que ela não estiver no dia bom. Eu também não tenho dias bons às vezes, mas eu tenho que sorrir, né? Eu também fico sorrindo. E eu sei que Deus é quem nos ampara, é Deus quem nos fortalece, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Então, que você possa, em cada história que você está ouvindo aqui, que você possa tirar força, que você possa ver, olhar para eles e falar que, nossa, eles enfrentaram essas situações, esses momentos difíceis e venceram. Porque eles andam com Jesus, porque, como a Rebeca falou, eles têm intimidade com Jesus, e nós só vencemos, nós só estamos aqui hoje, porque nós andamos com Jesus. E nós vamos para mais um testemunho hoje, né? Deus, Ele chama a todos. Uns escutam logo e atendem esse chamado, outros demoram um pouquinho para ouvir, né? E Deus fica, ei, não vai por aí não. Seu lugar é aqui, vem aqui, volta para cá. Ei, não vá tão longe, a ponto de você não me ouvir. Lá 1 João 1,9 diz o seguinte: mas se confessarem os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá as suas promessas e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Deus, Ele pode mudar a nossa história. Ele muda a nossa história quando nós recebemos e quando nós escolhemos andar com Ele. Eu queria chamar o Jaime aqui agora. Pode entrar, Jaime. Ele vai contar também um pouco da história dele, vai dar o testemunho de vida do Jaime. Você vai ouvir, né, as coisas que ele enfrentou, o que ele venceu, o que ele teve que passar, né, para estar hoje aqui. Boa noite, igreja. Então, meu testemunho começa eu criança, né, com meus 11 anos mais ou menos. Minha família passou por algumas situações, né? A gente passou por várias religiões. E quando eu era bem criança mesmo, eu já cheguei a ir para uma igreja, né? Meio que escondido dos meus pais, sem meus pais saberem, porque eu queria muito conhecer a Jesus. Só que eu era criança, então eu não sabia como era isso, de conhecer a Jesus, de andar com Jesus. E aí eu já me peguei orando, né, que eu não sabia que era uma oração, mas já me peguei conversando com Deus, no meu quarto sozinho, e acho que minha conversão começou a partir dali. E aí num determinado tempo, né, quando eu estava com 11 anos, aconteceu uma situação na minha família, que a gente teve que procurar uma religião totalmente diferente da que a gente ia. E lá eu comecei a gostar de estar, não por conta do que acontecia lá, mas por estar junto de pessoas, né? Como eu era muito novo, eu ia para lá todo final de semana, ia nas férias da escola, e aí eu me deparava com algumas situações de consagração, de pacto. Tenho marcas no meu corpo que provam isso. Eu era uma criança, eu achava que tinha Deus, que tinha Jesus naquele lugar. Já cheguei a beber sangue de animal, passei por muitos traumas assim que eu não queria fazer, mas fazia por aceitação. Meu pai estava comigo, né, meu irmão,
né? Passei 7 dias trancado dentro de um lugar. Enfim, aí eu odiava crente. Mesmo como criança, eu odiava evangélico. Se eu visse, eu queria bater, queria matar. E aí, em um determinado momento, eu já estava com 13 anos, passei 2 anos nesse lugar, né? E aí, com 13 anos, aconteceu uma confusão. Que hoje eu vejo que foi através disso que Deus me salvou. Porque entrou um pessoal lá, né? Atrás do líder dessa religião. E aí a gente teve uma briga, uma confusão, a gente bateu nas pessoas e foi algo muito absurdo, que a gente bateu num cara lá, amarramos um cara igual bicho, amarrou o pé, a mão, e eu uma criança e fazendo maldade. E aí a gente bateu muito nele, chamamos a polícia. No outro dia eu fui vir embora, aí eu me deparei com a situação, eu 13 anos, numa parada de ônibus 10 horas da noite, no final do PSU, para uma van e um ônibus. E aí entra todo mundo que estava na parada e fica eu sozinho na parada. E eu todo de branco, né? Aí chega um camarada com a arma e ele fala assim pra mim: eu ia te assaltar, mas algo tá me falando pra mim não te assaltar. Me dá só o dinheiro pra me tomar uma pinga ali. E aí eu com medo, sem saber o que fazer, entreguei o dinheiro. Deus, né, hoje eu sei que foi Deus, colocou um anjo, que o cara veio correndo, um senhor, e falou, não faz, eu acho que conhecia ele, falou, não faz isso, não faz nada com ele e tal. Ele, não vou fazer nada com ele não. Só vou tomar minha pinga e vou embora. Só que nesse momento o cara sentou do meu lado e começou a contar uma história. O rapaz queria me assaltar. E ele começou a contar a história que tinha um pessoal de uma determinada religião que bateu num familiar dele, quase até a morte, e que ele estava armado atrás de matar esse povo. Eu só esperei o cabra ir tomar a pinga dele e corri pro outro lado. Corri olhando para trás e desesperado. E ali eu sei que Deus me livrou da morte. Eu consegui entrar numa casa de um amigo do meu pai lá, que já estava tarde, até fiquei com medo dele não me atender. Quando deu 6 horas da manhã eu vim embora. E nesse período, a minha casa era muito conturbada, tinha muita confusão, né? Igual o testemunho da senhora, era muita briga mesmo. Briga de ter festa lá em casa, começar na sexta-feira, acabar segunda de manhã. E briga de eu ver já toda a minha família, inclusive minha mãe, desmaiada na rua com a cabeça cheia de sangue. E eu, criança, sem ter o que fazer, né? Vendo meu pai, minha mãe, meu irmão, tudo sanguentado no chão. E eu ficar na casa de um vizinho esperando notícias se eles estavam vivos ou não. E aí nesse período eu conheci uma pessoa, né? Uma moça. E ela começou a me chamar para ir para a célula. Só que eu estava interessado nela, não estava interessado em célula. E aí ela me chamando, eu não gosto de crente, eu odeio crente. E eu fui para a célula. E a partir daquele momento Deus começou a mudar a minha vida. E eu só fui porque eu não tinha mais para onde ir. Que eu não ia mais para essa religião. E aí eu fui, comecei a gostar, conheci pessoas novas, comecei a aprender o que era Jesus, o que era Deus através da célula. E aí me convidaram para ir para o Revisão de Vidas. E eu fui, só que eu ainda era muito ligado nessa outra religião. Chegou no Revisão de Vidas, eu recebi muito, me batizei, ouvi a palavra. Só que o pastor começou a falar que de determinados que eu chamava santo, só que eram demônios. E o pastor repreendendo. Eu falei, não, tá errado isso aí. Aí quando eu cheguei do Revisão, Deus me transformou, mas quando eu cheguei do Revisão, eu fui questionar isso com a minha líder. E aí foi quando Deus usou ela como um papel fundamental para as escamas dos meus olhos caírem e eu consegui enxergar realmente quem era Deus, como era o mundo espiritual, o que acontecia, né? Que não existe só o mundo natural, tem um mundo espiritual. E aí essa líder foi fundamental, porque de madrugada, muitas vezes, eu tinha que ligar para ela ir lá em casa, porque eu estava tendo problemas espirituais com a minha família. E ela ia resolver a situação sendo usada por Deus. E aí, através de uma célula novamente,
A célula é muito importante. Uma moça dava célula lá na minha casa. E o meu sonho era ver minha família servindo a Deus. E essa moça começou a dar célula lá em casa, minha mãe ficava olhando, de rabo de olho a célula. E aí começou a dar parceiro de Deus, participar. E automaticamente as coisas na minha casa mudaram. Tanto financeiramente, quanto espiritualmente, quanto até o clima da minha casa mudou. E aí, minha mãe foi para o Revisão de Vidas também, na época eu era da sede, isso em 2005. E aí minha mãe começou a ir para a célula, foi para o Revisão, minha irmã, meu outro irmão. E só faltava meu irmão mais velho e meu pai. Aí minha mãe conheceu a igreja da Sara Nossa Terra da Canangolândia. E aí foi ela que me incentivou a vir para cá, eu não queria vir. Por causa de igreja pequena, enfim. Aí eu peguei, minha mãe, tem igreja lá da sua casa, vem para a igreja aqui, a igreja também é boa e tal. E aí eu acabei vindo, participei dos cultos, das células. E aí começou a verdadeira transformação na minha vida. Tudo que eu havia orado, que todo dia eu me ajoelhava e orava, pedia para Deus transformar minha família. E aí Deus começou a transformar. E uma coisa que marcou muito foi meu pai por Revisão de Vidas. Eu, com até meus 15 anos, nunca tinha visto meu pai chorar na minha vida. Eu vi meu pai chorando no altar, contando o testemunho dele. Isso me emocionou muito, eu chorei horrores lá atrás. Porque eu não acreditava que aquilo poderia acontecer com ele. Eu queria muito, mas não acreditava que fosse possível. E vivi vários anos, na presença de Deus, me formei líder, comecei a querer que as pessoas vivessem o que eu estava vivendo, que eu via muitas famílias destruídas, e eu sabia onde era a fonte, que era vir para perto de Deus, que Deus poderia mudar tudo, porque Ele mudou na minha vida. Então eu queria que as outras pessoas sentissem isso. E algo também que me marcou muito recentemente foi o falecimento da minha mãe, que foi algo que eu sempre pensei nisso desde criança, como seria se eu perdesse meus pais, e eu acreditava que eu não ia suportar. Foi muito difícil, mas uma coisa que me confortou foi saber que minha mãe foi com Deus, estava na presença de Deus. Então, assim, hoje eu sei que ela está junto com o pai, tenho certeza, porque ela realmente era uma serva de Deus. Nos últimos momentos dela no hospital, ela não conseguia falar direito, não conseguia se expressar, porque ela estava muito debilitada, mas uma coisa que ela conseguia era louvar a Deus. Ela começava a cantar, louvava, e aquilo me emocionava muito, me emociona, porque eu sabia que ela já estava indo para os braços do pai e que Deus estava preparando. Ela passou 4 meses internada, e eu achava ruim aquela agonia, mas depois Deus me mostrou que Ele estava preparando a gente, que a gente não ia conseguir viver sem ela, se Ele levasse ela de uma vez. E Deus conseguiu confortar através dos meus líderes, os pastores, meus irmãos discipulados que me apoiaram na época também. E Deus me mostrou que eu tinha uma nova família e que Ele recolheu minha mãe porque ela já tinha cumprido o papel dela. E é o que me fortalece para continuar também e cumprir as coisas que ela queria, cumprir também na vida dela com Deus. E é isso.
forte, né, gente? É cada história que a gente escuta, que a gente nem imagina que as pessoas passaram por batalhas emocionais, por batalhas financeiras, por batalhas pessoais, que a gente olha para as pessoas, a gente nem sabe o que eles passam, né, o que eles vivem, o que eles enfrentaram para estar aqui hoje e o que você enfrenta. Eu sei que muitos de vocês que estão aí na sua casa também enfrentam situações difíceis, de dor, de angústia, de tristeza, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus está com você. Deus é por você. Creia nesse Deus Todo-Poderoso. Se Ele mudou a minha história, mudou a história de cada pessoa, Ele pode mudar a sua. Tenha intimidade, porque quando nós temos intimidade, o Senhor, Ele nos fortalece. E a gente consegue vencer toda e qualquer situação. Amém? Homens de valor, homens fortes, superam e se superam muitas vezes, né? Vencem desafios, conflitos, barreiras, vencem qualquer coisa que vem à frente, enfrenta tudo, perdoa, cresce, arrepende. Essa é a nossa vida. Lá em Isaías 43:1 diz assim: mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou diz: não tenha medo, pois eu o salvarei e o chamarei pelo teu nome. Você é meu. Quando você passar pelas águas profundas, eu estarei ao seu lado e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não te queimarão. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que luta por nós. Cada um que passou aqui, Deus chamou pelo nome. E você vai agora escutar mais um testemunho, mais uma história forte, mais uma história impactante, para que você possa olhar para a sua história e ver que você pode vencer também. Amém? Eu queria chamar o Almir aqui agora, para dar o testemunho dele, para falar da história de vida, dos desafios que ele enfrentou e venceu. Amém? Pode entrar, Almir. Boa noite. Então, estava acompanhando aqui o testemunho dos nossos irmãos, né? São um testemunho muito forte, muito impactante. Nossa. Mas então, testemunho, né? Então, eu nasci, estou aqui, né? Então nasci na Bahia, especificamente em Santa Maria da Vitória. Baianinho, mas eu sou trabalhador. Então, fui crescendo lá, minha mãe e meu pai, e lá eles eram casados, né? E aí eu tive uma perda importante quando eu tinha 3 anos de idade, que foi a minha mãe. Até onde eu me recordo, a minha família me contou que foi por um câncer de mama que não foi tratado a tempo. Então eu acabei perdendo a minha mãe por um câncer com 3 anos de idade. E nisso éramos 3 irmãos. Eu, meu irmão Arielton e minha irmã Ariane. E eu sou o Almir, tudo com A. E aí... de amor. E aí a gente começou a ser criado pelo meu pai, começou a crescer ali naquele ambiente, só que meu pai ele tinha uma fazenda mais pro interior da Bahia, então ele vivia mais cuidando das coisas dele, às vezes, do que é da gente. Eu lembro de uma situação em que nós estávamos numa mesa e ele falou que não daria conta da gente, de criar a gente. Eu não sei exatamente porquê, não sei os motivos, mas ele tem os motivos dele, mas não ia conseguir criar a gente, e a gente já não tinha mãe, agora ia ficar órfãos de pai.
também. E nisso apareceu pessoas da nossa família para cuidar da gente, né? Eu vim para Brasília com 3 anos de idade com a tia, e meus outros 2 irmãos foram criados por outra tia minha em Goiânia. E assim, o crescimento aqui em Brasília foi muito, não vou dizer conturbado, mas foi um pouco complicado, porque eu comecei a crescer sabendo que eu não tinha mãe e que não tinha pai. Então eu via na escola, passava muito tempo na escola estudando, e aí ia para a biblioteca e via pai ajudando, e via família ali estando junto, né? Vai ter reunião de pais e mestres, e meu pai não vai estar lá, minha mãe não vai estar lá. E a minha tia trabalhava o tempo todo para sustentar a gente, né? Que eu fui criado, além de mim, as 2 filhas dela, que são as minhas primas, mas que hoje eu não chamo de primas, são minhas irmãs, né? Até porque dizem que qual é o ditado que fala? Mãe é aquela que cria, né? Então, eu fui criado com a minha tia, e nisso eu fui um pouco frustrado nessa situação de escola que eu não tinha a quem me recorrer. Isso? Doía porque você olhava para o lado, tinha pai às vezes abraçando, às vezes beijando, às vezes outros brigando por nota ruim, mas eu não tinha nem quem brigava e nem quem abraçava. Então, meio que eu ficava ali, e agora, o que eu faço? Às vezes quem era minhas irmãs, e no caso minhas primas, né? Às vezes quem era elas, mas elas também tinham as situações dela, então elas iam, pegavam um boletim, voltava, e quando voltava, entregava o boletim. E nisso eu comecei a ficar meio assim, minhas notas começaram a decair, e eu comecei a ficar um pouco mais revoltado com isso. Não era essa palavra que eu queria usar, mas eu comecei a ficar um pouco revoltado com isso. Minhas notas começaram a ficar ruins, eu comecei a conhecer coisas, pessoas, comecei a mentir, dizer que ia para um lugar para minha tia, mãe, e não ia. E nisso eu comecei a entrar pro caminho que não deveria. E aí conheci coisas, não experimentei drogas, mas oportunidade não foram o que faltou para mim. Bebida era direto, eu colei com alguns amigos meus na rua e que me levava para esse caminho. E houve uma situação que me impactou muito, foi quando eu comecei a vir para a igreja. Não para Sara, eu era de uma outra denominação, de outra igreja. E aí eu comecei a ir. E a minha tia que me criou, ela era alcoólatra. Ela começava a beber desordenadamente. Às vezes eu ia comprar para ela porque ela mandava, e se eu não fosse comprar, era pisa, era peia. E a situação que me marcou foi uma em que ela voltou do trabalho, já passou no boteco, bebeu, já chegou em casa meia balançada, e voltava pro boteco e voltava para casa, voltava pro boteco e ia para casa. E houve uma situação em que o rapaz do boteco não queria mais liberar, porque ela sempre deixava para pagar no fim do mês. E vendo aquela situação, ele não quis liberar, onde ela voltou para casa e pegou um vidro de álcool, daqueles que a gente está borrifando aqui, e foi para a cama dela. E eu vendo aquilo, eu falei, não, tem algo de errado. Então eu comecei a procurar e fui para essa igreja, dessa outra denominação, e converti a minha mãe, minha tia, lá, onde ela está até hoje, graças a Deus. E ela foi curada, ela serve a Deus, assim, ela é muito fiel, muito fiel, muito fiel. Hoje ela pede para eu colocar a música dos louvores da igreja dela para ela, e eu vou lá, ajudo, e graças a Deus ela se libertou. E eu também, de muito tempo de ficar nessa igreja, eu acabei ficando um pouco mais confortável. E eu falei que eu precisava algo novo. E aí eu queria voltar para o mundo. Foi onde eu conheci mais ainda a bebida. Foi onde teve uma situação em que a gente estava com os amigos bebendo lá na Terceira Ponte, que era onde tem umas festas não sei se tem até hoje, mas reuniam um monte de carro de som e grudavam um no outro, e era bagaceira. E no meio dessa bagaceira, um conhecido, assim, de balada, de festa, pegou uma namorada de um bandido que estava lá. E aí esse cara que pegou essa namorada desse bandido veio a óbito há
3, 4 metros de mim com uns 3 ou 4 tiros no rosto. A queima-roupa. Chegou na frente. E aí eu comecei a entender, cara, meu chamado não é esse aqui. Eu acho que Deus não preparou esse aqui pra mim, não. E aí eu tinha 17 anos nessa época, peguei o carro sem saber dirigir direito, saí louco, eu e os outros meninos que estavam com a gente. E aí eu voltei pra casa e falei, peraí, tem alguma coisa de errado. E aí eu comecei a ficar mais tranquilo, não tinha conhecido a igreja ainda. Nisso, eu comecei a conhecer uma pessoa na escola, mas só que ela falou assim pra mim, antes de nós termos qualquer coisa, você precisa conhecer uma pessoa. E eu, assim, mente de homem, né? Bom, vou lá, conheço essa pessoa, pego ela e vou embora. Né? Mente de homem, mas aí eu conheci essa pessoa e nunca mais quis abandonar essa pessoa, que era Jesus. Ela me convidou para uma célula, ela me convidou para um culto de arena jovem, que eu achei que era balada no dia que eu cheguei. Tinha um jogo de luz pra lá, luz pra cá. Eu falei, caraca, isso aqui tá melhor do que na terceira ponte que eu ia. Tinha nem luz lá. E assim, eu me apaixonei pela igreja, pela Sara Nossa Terra. Eu me apaixonei pelo chamado que tinha de curar, de levar a vida para as pessoas que não tinham vida. E nisso eu comecei a frequentar mais vezes. As pessoas que estavam comigo, os amigos que estavam comigo já não estavam mais tanto comigo. E aí eu comecei a ter outros amigos, que na época é um discípulo que eu tenho, o Samuel, e o Lucas Alexandre. Tem um outro discípulo também, que hoje eles não tá mais com a gente, mas que andava com a gente direto. E esse discípulo que não era Ícaro. Ícaro, Jesus tem saudade de você. O Samuel tá consolidando ele aí, ele vai trazer em nome de Jesus. E eu comecei a amar a igreja, fui por revisão, mexeu muito com o meu interior. Eu falei, cara, é aqui que Deus quer que eu fique. É nesse lugar que eu vou fazer a diferença. E o meu IV foi um pouco complicado, mas eu sinto orgulho do meu IV. Porque eu nessa época que eu dei uma parada do mundo na minha vida, eu consegui um trabalho. Trabalhava numa farmácia aqui na Canangolândia mesmo, que tinha um plantão 24 horas. E eu fazia esse plantão 24 horas. Então, o nosso IV era domingo pela manhã. Eu vinha no sábado, eu ia pro sábado trabalhar à noite, 10 horas. No outro dia de manhã, 8 da manhã eu era liberado. E 9 da manhã começava meu IV. Diretão, virado. E eu falava assim, cara, se eu for pra casa e deitar, acabou. Eu não vou levantar, não. Então eu vinha virado. O meu IV foi todo feito virado, pastor. Eu saía de lá e vinha pro IV, aí eu tinha às vezes essa 1 horazinha de distância, entre 8 e 9, eu fazia as atividades. Ou às vezes fazia antes, né? Mas eu fazia nesse intervalo, se tivesse alguma coisa que fazer, alguma demanda, algum resumo, alguma atividade eu fazia. E aí, nisso foi o meu IV, todinho. E isso me forjou porque cada coisa que eu aprendi no IV eu trago até hoje. E hoje, graças a Deus, eu fui crescendo através dessa célula, eu fui crescendo através de todo o processo de mudança que a Sara me proporcionou. Sou muito grato a Deus por ter conhecido pessoas como os líderes que eu tive, que me ajudaram, que me apoiaram. Eu tive um líder que eu fiquei um tempo desempregado depois dessa farmácia, e eu liguei para ele, líder, surgiu uma oportunidade para eu trabalhar entre 14 horas até as 10, mas eu não vou poder mais ir para o culto. Então, ele falou assim, você sabe qual é a minha resposta, você precisa escolher. E eu escolhi não ficar nesse trabalho, por amor a Cristo, por amor ao chamado. E eu fui crescendo, me apaixonei loucamente por uma mulher, a qual eu estou casado até hoje. E vou permanecer casado com ela até o fim dos meus dias. E tive minha filhinha agora, que está com 1 ano e 8 meses, crescendo, graças a Deus. E eu sempre falo para qualquer pessoa que me perguntar a respeito da minha família, eu falo para eles que eu quero ser para minha filha o pai que eu não tive. Eu quero ser para minha família o esposo que eu não tive, que meu pai não foi. E essa é a minha história. Hoje eu me emociono ao falar dessa história, porque, pastora, é um machucado que você já cicatrizou, mas quando volta, você sente. Você sente, por mais que às vezes você fala assim, fui curado, mas aí você, querendo ou não, sai dessa...
volta na história, É. parece que a gente revive, né? Algumas situações e dói. Dói, mexer na ferida. Foi uma cicatriz, né? Que ficou. Uhum. Mas que é Deus te mostrando, meu filho, onde você está hoje, né? Você tem uma chance de ser o pai que você não teve. Para sua filha, seu esposo, que o seu pai não foi para sua mãe. E eu creio que você vai ser muito melhor. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. É isso. Então, gente, ó, foram testemunhos, histórias de vida que nós hoje a gente trouxe essas histórias para vocês poderem entender que todos nós passamos por lutas, por situações, por momentos difíceis, mas que nós temos que enfrentar. Nós temos que vencer, nós temos que nos superar. Jesus, quando nós conhecemos Jesus, Ele coloca dentro de nós uma força sobrenatural, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos guia, nos ajuda a vencer. Todos esses homens e mulheres de Deus que deram testemunho aqui, você pode ver que as histórias deles não foram fáceis. Foram histórias que machucaram a vida, que machucaram o coração, machucaram a alma deles. Creio que muitos pensaram em desistir, muitos pensaram em dar, às vezes, um fim na vida, mas que quando conheceram Jesus, quando andaram com Jesus, quando vieram para a igreja, Deus mostrou uma maravilhosa vida que eles poderiam ter e que eles estão vivendo hoje. Difíceis, pessoais, emocionais, familiar, financeiro, querido, permaneça. Deus é com você, você vai vencer e um dia você vai estar aqui dando o seu testemunho de vitória para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Arena hoje é em gratidão ao nosso Senhor Jesus Cristo por tudo que Ele fez por nós, por tudo que Ele fez e faz nas nossas vidas. Em gratidão aos nossos líderes que passaram pelas nossas vidas e nos ajudaram a vencer, nos ensinaram, nos deram a mão, nos deram o ombro e hoje nós estamos aqui. Amém? E eu queria convidar você a dar sua oferta, a dar o seu dízimo, a ser um ofertante, a ser um dizimista fiel. Creio que Deus hoje mexeu com você. Não retenha hoje a bênção de amanhã. Deus, Ele quer te abençoar nos momentos difíceis, mas Ele prova o seu coração. Ele prova onde está o seu coração. Então, faça sua oferta, dê o seu dízimo. Nós temos o aplicativo Sara SNT Oficial. Se você não conhece, procure um dos nossos líderes para que ele possa te explicar como funciona. Nós temos as contas para transferência. Faça sua oferta, faça o seu dízimo. Deixa Deus te abençoar. Deixa Deus mudar a história da sua vida, a história financeira, para que você possa crescer cada vez mais. Amém? Então, hoje nós vamos acabar por aqui. O nosso Arena Outbox, o nosso Arena Transformação, porque Jesus, quando entra nas nossas histórias, Ele transforma mesmo, Ele muda mesmo. Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração final. Senhor, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor morreu naquela cruz para que nós pudéssemos ter uma vida diferente. Por isso, Pai, nós queremos cada dia mais estar contigo, conhecer o Senhor intimamente, andar com o Senhor. Fortalece, Pai, o nosso interior, para que nós possamos vencer as batalhas diárias. Em o nome de Jesus, coloque a mão no seu coração. E repita assim comigo: Senhor, nessa noite, eu te agradeço. E eu te peço também, Senhor, me fortalece a minha mente, o meu interior. Eu quero vencer, eu quero avançar.
Senhor, cura as minhas emoções. Cura, Senhor, tudo aquilo que me atrapalha de andar contigo, todo sentimento que me afasta de ti, arranca do meu coração. E me dá um sentimento, Senhor, forte. Eu quero permanecer, eu quero vencer, eu quero ir além. Em o nome de Jesus. Amém? Você pode ir além. Você pode avançar. Você pode vencer. Você pode romper. Permaneça. Um beijo no seu coração. E no próximo Arena nós estaremos aqui novamente com uma Arena super especial para você. Pensando em você. Amanhã nós temos um culto também especial, o culto de Santa Ceia. Convide toda a sua família para participar do culto de Santa Ceia. Amém? Um beijo e boa noite. Esse Arena está histórico, simplesmente fantástico. Os cartazes, as faixas, geraram comentários em todo o Brasil. Essa semana eu vim aqui para dizer para você que vai ter resgate. Essa semana você vai atrás de todos os líderes e alunos que se perderam. Você vai entrar em contato com cada um deles. Você vai mostrar o porquê eles são importantes para você e você vai chamar cada um deles de volta. Deus não se esqueceu de ninguém e nós também não. Você vai postar uma foto que vai fazer com que essa pessoa se lembre do momento mais importante que ela teve com Deus. Você vai marcar a hashtag ArenaOutbox e juntos nós vamos fazer história. Partiu Arena Jovem!